Êxodo 14. Êxodo 14, versículo de número 13. Êxodo 14, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. E aí, o versículo de número 15 diz assim, o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, Pai. E nós queremos colocar diante de Ti, Pai, cada coração que está aqui nessa noite clamando por Ti, Pai. Cada coração que está aqui nessa noite intercedendo por alguém, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti a Maria, o Jorge, a Jéssica, o Leandro, o Getúlio, o Rafael, pessoas que precisam de cura, de salvação. Queremos colocar também diante de Ti a vida pela qual meu irmão intercede agora, Pai. Visita essas pessoas que ele coloca diante de Ti, Pai. Por mais que a distância geográfica de repente seja extensa, o Senhor pode visitá-los. Pai querido, não distante também colocamos diante de Ti cada vida aqui estabelecida, Pai. Visita-nos nessa noite, Pai, e vem ser conosco para louvor da Tua glória, Pai. É o que eu te peço, Senhor, declarando que só o Senhor é Rei nesse lugar. Desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra e fazemos isso em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, amém e amém. Queridos, o capítulo de Êxodo, capítulo 14 de Êxodo, ele começa com algo muito especial diante dos nossos olhos. Começa com uma situação que acontecia naquela época com Moisés, que passou pelos séculos e que chegou até os dias de hoje, e que nos dias de hoje continua acontecendo. O capítulo 14 começa dizendo assim, o Senhor disse a Moisés. Entenda bem que o Deus naquela época falava diretamente com Moisés. O Deus vivo, que é o mesmo Deus que você serve nos dias de hoje, diga amém aí no seu lugar, é o mesmo Deus que Moisés servia. E veja bem, esse Deus, ele tem uma mania. Que mania é essa? Uma mania de falar com o seu povo, uma mania de responder orações. Eu não sei se você é povo de Deus, mas você que é povo de Deus, dá um glória aí no seu lugar. Porque, queridos, o Deus a quem nós servimos, ele não é um Deus mudo, pelo contrário, ele é um Deus que tem boca e fala. E cada oração que nós colocamos diante de Deus é recolhida, levada até ele. Cada lágrima que nós choramos é recolhida e levada até ele. E no tempo certo, Deus vai falar contigo. E eu digo mais e vou além, e isso é motivo para você glorificar aí no seu lugar. Deus tem falado contigo. Você que tem ouvido a voz de Deus, dá um glória aí no seu lugar, porque Deus tem essa mania de falar com o seu povo e de dividir os planos que ele tem para fazer. Entenda que Deus, quando fala com Moisés aqui, ele está explicando, ele está naquele momento instruindo Moisés daquilo que ele deveria fazer. Eu quero que você olhe para cá e repita comigo isso que eu estou falando. Deus estava instruindo Moisés. Note bem que eu fiz questão que você olhasse para cá, e você assim o fez, e repetisse a frase na qual Deus estava instruindo Moisés, porque isso é uma tônica dessa palavra nos dias de hoje, que aqui você está, porque Deus, ele instruía Moisés, assim como Deus também te instrui. Diga amém aí no seu lugar, porque Deus instrui o seu povo, mas Deus não vai no seu lugar. Deus, ele te instrui, mas ele não faz aquilo que você tem que fazer. E veja só que interessante. Se você quiser, você pode até anotar aí. Deus, ele me instrui, mas ele não vai no meu lugar. Que bom seria, querido, se todo dia às 6 horas da manhã, quando o seu relógio desperta, você falasse: Deus vai lá no meu lugar, paga as contas para mim, Deus vai lá, trabalha no meu lugar, faz aquilo tudo lá que eu tenho que fazer, e você ficasse lá deitado no bem bom. Mas entenda bem que Deus, ele não faz isso.
Eu estou mentindo ou não? Ou Deus foi no seu lugar hoje de manhã trabalhar? Deus abriu lá a porta do seu comércio e falou, deixa comigo que hoje eu faço tudo. Deixa que eu lavo a louça. Que bom seria, né? Vai junto. Ele vai, mas é difícil. Que bom seria que aquela louça que você deixou lá na sua casa, diga misericórdia, você que deixou a louça. Tem gente que não consegue, né? Não consigo sair de casa com a louça. Não consigo. Mas que bom seria se Deus fizesse isso por cada um de nós. Mas infelizmente, ou felizmente, Ele assim não faz. Deus, Ele nos instrui, Ele fala o caminho que nós devemos que seguir. Mas quem tem que trilhar esse caminho sou eu, quem tem que trilhar esse caminho é você. Mas graças a Deus, querido, que você tem orado na presença de Deus. Graças a Deus que Deus tem respondido às suas orações e vai dando glória aí no seu lugar. Graças a Deus que Deus tem te instruído para que você possa percorrer os caminhos. E graças a Deus que você tem caminhado pelos caminhos que Deus tem te dado. Então, queridos, aproveita nessa noite, bota a mão no ombro aí do seu irmão e fala, meu irmão, graças a Deus que você tem trilhado esse caminho. Porque, queridos, entenda bem, todos nós que aqui estamos, existe algo reservado de Deus para a minha e para a sua vida. Existe algo que Deus reservou para que nós conquistássemos. Deus já reservou para a gente lá. Deus já colocou lá o que a gente tem que conquistar. A terra prometida já estava lá no lugarzinho dela, esperando que o povo fosse até lá. Captou a mensagem, crente? Estava lá, esperando por ele. Mas Deus não ia no lugar daquele povo para aquela terra. Ia até junto, mas não ia fazer aquilo que o povo havia de fazer. Entenda bem, queridos, que aquilo era um problema, se assim eu posso dizer, entre aspas, né? Que já acompanhava o povo de Deus tinha um tempo, porque a conquista daquela terra, ela estava começando a todo instante. Ela começou efetivamente quando Moisés chegou diante de Faraó e falou, olha, libera o povo para o povo ir embora. Ali a conquista da terra começou. E aí então, Deus foi operando de maneira soberana, mandando as pragas e assim por diante. E as coisas foram acontecendo a fim de que o povo pudesse ser liberto para ir pelo caminho que eles haviam de trilhar, para chegar até a terra prometida. Pouco a pouco, nós podemos trazer essa palavra para as nossas vidas, porque entenda bem que existem situações na sua vida que te acompanham há muitos anos. Existem sofrimentos que estão junto contigo, que não começaram no ano de 2026. Afinal de contas, hoje é dia 14. E ainda eu quero crer em Deus que nem deu tempo de você arrumar problema novo só para esse ano. Porque em 14 dias ficou difícil de você conseguir fazer isso. Mas pode ser que os problemas que você trouxe de 2025 para 2026 não sejam tão novos assim e tenham começado a te acompanhar lá em 2019 ou quem sabe lá em 2010, ao ponto de você olhar para o problema e já chamar o problema de meu, falando esse meu problema, essa situação que eu tenho para resolver. São coisas que te acompanham vezes após vezes, anos após anos, e ano vira, ano passa, esse problema passou junto contigo de 2019 para 2020. Esse problema passou junto contigo de 2020 para 2021. Mas, queridos, entenda bem que Moisés, nesse momento, diante do povo, junto ali com que ele estava, Moisés, ele passa por uma situação que ele tinha um problema. Igual, de repente, você tem também um problema. Você tem um problema, velho? Misericórdia, querido. Pode ser que você tenha chegado aqui nessa noite com mais de um problema também. Pode ser que esse problema que você tem já esteja te acompanhando muitos anos. E aí, querido, você passou 2025 para 2026 com esse mesmo problema batendo na sua casa, como se fosse uma goteira que você não consegue tapar. Mas, queridos, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite, porque Moisés, quando se deparou com aquele problema que já acompanhava há muito tempo ele, o povo começou a agulhar Moisés.
o povo começou a falar para Moisés: Moisés, você está satisfeito agora? Olha só o que você fez, você trouxe a gente aqui para cá, nessa situação, lá está vindo o faraó, na frente tem o mar, para que você foi me tirar da onde eu estava, para que nós viéssemos a morrer aqui onde nós estamos? Queridos, olhe para cá e entenda bem uma coisa: tem certas vezes que Deus entra na nossa vida que parece que Ele chega para complicar, mas na verdade o que Deus está complicando não é uma complicação, é o arrumar de Deus na sua vida. O que parece que é para a morte é Deus arrumando a sua vida. O que parece que não tem mais jeito é Deus arrumando a sua vida. E quando as pessoas começam a falar para você assim: tá vendo só? Falei para você não fazer, tá vendo só? Falei para você não vir. Estava melhor antes do que agora. Queridos, podem ficar tranquilos que quando a situação entra por essa seara, é porque o milagre de Deus está perto. E queridos, eu quero declarar sobre a sua vida que nesse ano de 2026, você não vai virar o ano com esse mesmo problema que você virou de 2025, porque você vai ver, sendo firme, o livramento que o Senhor fará na sua vida nesse ano. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas só aqueles que creem, dá um glória aí no seu lugar, porque o ano de 2026 é ano de resolver situações que estão pendentes há muito tempo. E aí, quando acontece toda essa celeuma, toda essa situação, que o povo está ali agulhando Moisés, falando com ele, dizendo: olha só, você trouxe a gente para cá para morrer, nunca existiu Deus nessa história, você falou, vamos sair daqui, vamos servir a Deus. Era melhor, Moisés, você ter deixado a gente lá no Egito, porque agora nós vamos morrer. E aí então, Moisés naquele momento, num ato de fé, ele vira-se para o povo e dá aquela palavra profética para o povo e fala: espera só que vocês vão ver Deus agir. E aí ele sai da presença do povo e vai orar a Deus. E quando ele ora a Deus, Deus fala para Moisés assim: por que você está clamando a mim de novo? Entenda bem, querido, que fica subentendido aqui que a situação que aconteceu foi que Moisés deu uma palavra para o povo, falando: olha, vocês vão ver o que Deus vai fazer, porque Deus vai nos livrar, Deus vai acabar com o faraó, fica tranquilo, porque Deus vai lutar no nosso lugar. Deu aquela palavra de fogo, aquela palavra de ânimo. Quando ele sai da presença de Deus, ele vai orar para Deus falando: Deus Todo-Poderoso, me socorre. Deus Todo-Poderoso, me acuda. Deus Todo-Poderoso, o que eu faço agora? Entenda, queridos, que olhando para Moisés, a gente vê que Moisés é muito parecido comigo, é muito parecido contigo e é muito parecido com esse irmão que está aí do seu lado. Porque quando a gente chega no médico lá, quando a gente chega e fica lá naquela fila, naquela sala de espera, e a gente está esperando para ser atendido pelo médico, a gente conversa com quem está do nosso lado, e a pessoa começa a falar os problemas que ela tem, os danos de saúde que ela está passando. A gente chega para aquela pessoa, a gente prega para ela com toda a fé do mundo, falando: Deus vai dar um jeito nisso. Ou então quando alguém chega falando que está com um problema financeiro, você dá uma palavra quase que profética, falando: Deus vai abrir uma porta sobre a sua vida, porque Deus é Deus que supre, Deus é Deus que faz, Deus é Deus que opera. Mas quando, queridos, o médico chega para a gente dar o diagnóstico, a gente fala: meu Deus do céu, e agora? Porque, queridos, para falar para os outros, a gente é um leão. A gente injeta fé, a gente fala da injeção de fé, de ânimo. Eu estou com medo de tomar benzetacil. Você fala: pode ir lá que não dói. Mas quando o médico fala: olha, vou passar benzetacil aqui para você, você já começa a chorar de desespero. Ah, meu Deus, por que eu? Para os outros, a gente é o Hulk. Eu lembro muito, quem aqui é do tempo do He-Man? Você lembra do He-Man? O He-Man, ele tinha um bicho lá, que de vez em quando ele montava para ir guerrear, que era o Pacato, e que de vez em quando virava o gato guerreiro. Você lembra disso? Queridos, para pregar para os outros, a gente é o gato guerreiro. Mas para viver na vida da gente, a gente é o pacato de vez em quando, querido. Porque para falar para os outros que Deus vai dar jeito, que Deus vai fazer, pode botar o pé na água, que Deus vai abrir o mar, a gente fala. Mas na hora que a gente tem que fazer,
Ih! A gente chega, não, vai lá e prega, abre, mas eu não fiz esboço, abre a boca que Deus vai encher, vai lá, sobe naquele púlpito, pega o microfone, dá lugar para Deus, você fala, caramba, então vai você no meu lugar. O pessoal fala, não, calma aí, não é para tanto, calma. Espera aí, que Deus usa você desse jeito, comigo não é bem assim, eu tenho que isso, porque, queridos, olha para esse crente aí do seu lado, vê se ele é gato guerreiro ou se ele é pacato, vê aí. Queridos, entenda bem que tem momentos que a gente é o gato guerreiro, mas que tem momentos, queridos, que a gente se veste de pacato. Para pregar para os outros, falando daquilo que Deus faz, daquilo que Deus pode operar, a gente fala muito bem. Mas para viver isso, de vez em quando, gera uma grande dificuldade. E entenda bem, queridos, que isso acontece apenas por um motivo muito simples, que é o mesmo problema que assolava aquele povo que estava ali naquela época. Lembra que eu falei que eles eram escravos no Egito e que eles foram libertos daquela situação pela qual eles passavam? Então, quando eles saem do Egito e estão ali de frente ao mar a ser aberto, eles têm ali um dilema, porque quando eles olham para trás, eles lembram do passado deles como sendo escravos no Egito. Diga misericórdia aí no seu lugar. Quando eles olham para frente, eles sabem que tem uma terra prometida. Mas a situação na qual eles estão envolvidos, ele tem duas escolhas. Ou eles olham para o passado, ou eles olham para a frente, para vislumbrar aquilo que Deus está vendo. No entanto, aquele povo que ali está, mediante a situação que eles estão passando, eles olham para trás com aquela mente de escravos que eles foram doutrinados a ter. E com a mente cauterizada dentro do regime escravocrata que eles tinham, eles não se achavam capacitados de vencer aquela batalha debaixo do senhorio de Deus. E isso, queridos, por vezes após vezes, e é por conta disso que nós, de vez em quando, não nos sentimos capacitados de tomar posse das promessas que Deus tem para a nossa vida e viver a vida como um gato guerreiro que nós somos, queridos. Nós ficamos com a nossa mente cauterizada, de repente, num passado aonde nós tínhamos, que nós passamos por diversas situações, mas nessas situações que nós passamos no passado, nós não tínhamos Jesus Cristo do nosso lado, igual como nós temos hoje. Hoje você tem Jesus Cristo. Diga um amém aí no seu lugar. No passado você não tinha Jesus Cristo. E esse Cristo foi aquele que rasgou o seu passado. Dá um glória aí no seu lugar. Esse Cristo foi aquele que rasgou a cédula de acusação que existia sobre a sua vida. Dá um aleluia aí no seu lugar. E esse mesmo Cristo mudou o seu nome, mudou a sua alcunha. Você não é mais escravo. Você não é mais dependente daquilo que você dependia. Hoje Deus olha para você com um novo olhar, um olhar de filho, um olhar de filha, um filho, uma filha que tem planos sobre a sua vida e que Deus está esperando que você venha a conquistá-lo. Entenda que Deus olha para aquele povo e fala para aquele povo marchar. E queridos, quem marcha não é um povo qualquer, quem marcha é o exército de Cristo, quem marcha é um soldado de Cristo. De repente você olha para trás e olha para você com todas aquelas alcunhas que você tinha no passado, com aquela acusação do pecado que você tinha, mas queridos, Deus rasgou essa cédula e Ele não te vê mais como um pecador. Ele te vê hoje em dia capaz de marchar, Ele te vê hoje em dia capaz de fazer prodígios. Eu não estou te ouvindo dando glória a Deus aí no seu lugar, porque Deus te deu uma nova oportunidade, e nessa noite Ele fala que você não é nada daquilo que teu passado te acusa. Você é um soldado de Cristo, você é um escolhido para conquistar. Então, queridos, aproveita que você está acordado, mas esse irmão aí do seu lado está dormindo. Sacode ele e fala: querido, começa a marchar, porque Deus é contigo, e por onde quer que você ande, Ele vai contigo. Queridos, Deus olhava para aquele povo, depois de Moisés, de repente ter aquela crise, Deus fala: levanta, Moisés, porque você não é mais escravo. Levanta, povo de Deus, porque você não é mais escravo. Levanta, igreja de Nova Vida, porque você não é mais escrava.
e comece a marchar em direção daquilo que Deus tem para a sua vida. É necessário, irmão, que nós comecemos a tomar posse e que nós venhamos a começar a fazer aquilo que Deus tem requerido de nós. Que nós venhamos a parar de passar a responsabilidade para Deus de certas coisas que são nossas. Eu vou te dar um exemplo prático, por exemplo, não estou falando que é o seu caso, mas falando de exemplos que estão nos cercando dentro da nossa realidade, fica mais fácil de entender. Por exemplo, vezes após vezes, nós oramos e oramos incessantemente, por exemplo, para que Deus traga um tecladista para tocar na igreja. E a gente fica, Deus traz um tecladista, Deus traz um tecladista, Deus traz um tecladista. E essa oração persiste durante 20 anos na nossa vida. E a resposta de Deus é, para de orar para trazer um tecladista e aprende você a tocar teclado. Entendeu? Amém. 20 anos orando pela mesma situação, não é Deus que tem que resolver. Deus Todo-Poderoso faz tal coisa, faz tal coisa. Eu ontem estava pregando aqui, quase a mesma palavra, eu estava dando exemplo do meu dente que doía há muitos anos. Meu Deus, meu dente está doendo, meu Deus, meu dente está doendo. Todo ano meu dente doía, 2 vezes por ano, todo ano meu dente doía. Meu Deus, meu dente está doendo, meu Deus, meu dente está doendo. O que tem que fazer com o dente que dói? Era siso, eu vou dar aqui uma classe dele, era o siso. O que se faz com o siso que dói? Acabou. Tirei 2 uma vez, passei pelo Vale da Sombra da Morte lá. Sobrevivi. Cheguei em casa todo ensanguentado, parecia que eu tinha brigado com um vampiro, cara. Quando eu olhei no espelho era sangue, eu falei, cara, o que fizeram comigo? Mas o dente estava doendo. E já devia ter uns 5, 6 anos que eu estava orando para Deus. Deus, meu dente está doendo de novo. Deus, meu dente está doendo de novo. É óbvio, querido, que são 2 situações lúdicas. Tanto do tecladista, do teclado, quanto do dente doendo. Mas são situações que se você levar para onde a sua vida está, você vai ver que a aplicação é praticamente a mesma. Você ora anos após anos por um problema que a chave da resolução Deus já entregou na sua mão. Então, queridos, cabe a quem passar a chave na fechadura e girar. Porque Deus já deu uma ordem, levanta e marcha. Porque você, apesar de achar que você não é, você é capacitado para conquistar aquilo que Deus falou que é seu. Diga um amém aí no seu lugar. Eu não sei se isso que Deus está falando contigo hoje é na parte financeira. Eu não sei se Deus está falando isso na área da sua saúde. Eu não sei se Deus está falando isso com relação a um concurso, com relação a uma situação da família que tem lá na sua casa. Mas, querido, Deus, Ele te capacitou. Deus, Ele te instruiu para você ir lá e resolver esse problema. Diga amém aí no seu lugar. E a boa notícia é que, além de ter resolução para esse problema, você que vai resolver, dá um glória aí no seu lugar. Mas, queridos, enquanto você estiver lá resolvendo, o próprio Cristo, Ele vai junto contigo, segurando a tua mão, te fortificando, te fortalecendo e te dando oportunidade para resolver esse problema. Então, queridos, entenda bem, hoje é dia 14 de janeiro. Eu vou falar um negócio aqui que eu não vou constranger ninguém não. Mas ontem eu preguei essa palavra aqui, parecido, né? Que nunca é igual. E ontem era dia 13, né? Porque é dia 14, dizem que ontem foi 13. E aí ontem eu falei assim na palavra, hoje é dia 13. Que dia que você vai levantar e começar a resolver o seu problema? Dia 14. E tem gente que está aqui. Eu não vou perguntar se começou hoje, porque Deus está te dando uma ficha de continue. Lembra daquele negócio flipper que jogava? Você tinha uma fichinha que você botava lá e continuava jogando? Você veio ontem, está vindo de novo. Deus está falando contigo 2 vezes. Hoje é dia 14. Que dia que você vai começar a resolver o seu problema? O pessoal já ficou com medo de falar de... O pessoal, hoje é que dia? Hoje é dia 14 mesmo?
Hoje é dia 14, o pessoal ficou com medo. Mas amanhã é o dia que Deus te dá a oportunidade de você começar a resolver esse problema. Mas pastor, esse problema não dá para resolver assim. Conquistar a terra prometida também não foi do dia para a noite. Começou lá na conversa com o faraó. Pode ser que esse problema amanhã você não resolva. Diga misericórdia aí no seu lugar. Mas amanhã é o dia de você dar o primeiro passo para começar a resolver. Porque Cristo te levantou para conquistar. Cristo te levantou para fazer. Então, queridos, erga as suas mãos aos céus aí e comece a glorificar a Deus, porque amanhã é o dia de você começar a modificar a sua história. E, queridos, eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé aí no seu lugar para que nós possamos orar. Porque, entenda bem, se esse problema te acompanha todos esses anos, é porque existe uma certa dificuldade para que nós consigamos resolver. Sim ou não? Sim. Então, para resolver, não vai ser tão fácil assim. É preciso que Deus te fortaleça, é preciso que Deus te unja e é preciso que Deus te guarde para que você arranque essa roupa de escravo e coloque a roupa de soldado de Cristo que você é. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos deu uma nova oportunidade, Pai. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para primeiramente falar para a gente que o nosso problema tem solução, Pai, que o nosso problema tem saída em Cristo, que o nosso problema, Pai, tem algo reservado de Ti para as nossas vidas. Então, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, troca a roupa do meu irmão, Pai, troca a roupa da minha irmã, Pai, tira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, essa roupa de escravo, Pai, e coloca sobre a vida dele uma nova roupa, Pai, uma roupa de soldado, uma roupa daquele que guerreia, uma roupa daquele que salta muralhas, porque Deus querido, o Senhor nos deu uma nova oportunidade, o Senhor nos deu o ano de 2026, Pai, para que nós fizéssemos diferente. Então, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que esse ano de 2026 não termine da mesma maneira que o ano de 2025, e Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua presença, pedindo da Tua unção, pedindo da Tua guarda, Pai, pedindo do Teu fortalecimento, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós façamos, Pai, aquilo que o Senhor espera de nós. Pai querido, nós vamos nos levantar, Pai, nós vamos dar passos de fé, nós vamos fazer o natural, Pai, para que o Senhor possa mover o sobrenatural nas nossas vidas. E Pai querido, nós estamos diante de Ti nessa noite, primeiramente declarando que não existe outro Deus nas nossas vidas, que Cristo é Rei sobre nós. E Pai querido, nós te pedimos do Teu fortalecimento sobre nós, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos fazer infinitamente mais do que pedimos, Pai, porque Deus querido, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor Jesus, Pai, como sendo nosso Senhor e Salvador, que rege e guarda as nossas vidas. E é a esse Deus que nós clamamos nessa noite, Pai, pedindo que o Senhor, em nome de Jesus, haja nas nossas vidas. Pai querido, Deus amado, unge o meu irmão, unge a minha irmã, livra de todo mal e fortalece cada um deles para que eles tomem a providência que tem que ser tomada, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Dê um abraço aí no seu irmão e fala: meu irmão, ser forte e corajoso.